Olá, uma boa noite para você que acompanha a nossa programação. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Plantão 47 Especial, neste sábado, 11 de agosto de 2018. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante, principalmente você mamãe, você papai, você mãe que ainda está amamentando, você gestante que quer receber informações sérias sobre a amamentação, sobre a fase que o seu filho tem que receber essa amamentação. Então o nosso bate-papo hoje é sobre o Agosto Dourado, essa campanha que incentiva aí o aleitamento materno. Vamos conversar com a Dorise Simão, ela que é enfermeira e especialista em aleitamento materno, e também com a Bia Câmara, ela é coordenadora, uma das coordenadoras do Círculo Materno aqui em Poços de Caldas. Bia, muito boa noite, muito obrigado pela presença aqui. Boa noite, tudo bem, gente? Doris, obrigado também, viu? Obrigada, boa noite, é um prazer estar aqui para esse bate-papo. A gente começa, Bia, falando um pouco da sua história aqui, também não é de hoje, né? Incentivando as mamães, trazendo essas informações, como que você se inseriu nessa questão para trazer esse apoio às mamães? Ai, olha, é uma caminhada de muito amor, né? E assim como a maioria das mães, eu me engajei nessa missão de ajudar outras mães que queiram amamentar por conta das dificuldades que eu tive quando eu fui amamentar o meu primeiro filho, né? Então, quando o Bento, meu filho mais velho, nasceu, eu tive muitas dificuldades no comecinho ali do processo de aleitamento, como a maior parte das mães tem mesmo, e aí fui procurar a ajuda de uma consultora de amamentação, e foi ali que eu vi o poder da informação, né? Como a informação podia fazer a diferença na experiência de uma mãe que tem dificuldades para amamentar. Por conta dessa consultora, eu me apaixonei por esse universo da amamentação, e a partir dali eu comecei a querer ajudar também outras mães com dificuldades. E existem, né? Muitas. As mães pensam que amamentar às vezes é instintivo, que a gente vai pôr o bebê no peito e vai dar tudo certo. E não é bem assim, né? A gente hoje tem aí um distanciamento do nosso corpo, né? A gente tem uma dificuldade de se relacionar com o nosso corpo, implantada por uma série de questões. Então não é tão fácil assim amamentar na sociedade de hoje, diante de todos os compromissos que a gente tem, as expectativas que são colocadas na nossa cabeça, né? A gente realmente precisa ter acesso a essas informações corretas para conseguir passar por esse processo de dificuldades iniciais. E esse é um dos objetivos do Círculo Materno, né? Sim, a gente tem o Círculo Materno aqui em Poços, eu e a Dorise somos algumas das coordenadoras do Círculo Materno, e a gente promove reuniões quinzenais gratuitas para ajudar as gestantes e as mães que queiram se informar sobre parto e sobre amamentação. Doris, a gente falando uma questão muito pertinente hoje em dia, né? As mães precisam ter essas informações precisas, sérias também sobre essa questão, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que a gente considera, né, na amamentação, principal é a informação. Né? Quanto mais informação essa mulher buscar, né, principalmente na gestação, que é um período que ela ainda tem condições, né, emocionais, que ela consegue pensar nessa rede de apoio, que ela vê, a minha mãe vai vir me ajudar, a minha sogra, a minha irmã, né? Então, o que eu vou buscar de informação nesse momento? Qual que é a importância do aleitamento nessa primeira hora? Como que vai ser nos primeiros dias? Né? Quem vai me ajudar? Então, não existe um preparo do corpo para amamentar, porque o nosso corpo, fisiologicamente, ele já é capaz de fazer isso, né? Sim. Então, nós temos glândulas que vão lubrificar a areola, que vai escurecer esse mamilo, essa areola, então, que vai preparar o corpo. O que a mulher precisa é informação. Então, quanto mais ela se informar, quanto mais ela buscar, maior as chances de sucesso. E de saber que existem pessoas que podem ajudar. Porque, infelizmente, o que a gente vê muito é assim, eu queria tanto amamentar e eu não consegui, né? Mas por que não conseguiu? Aí quando a gente começa a buscar aquela história, foi uma informação que ela recebeu errada, foi uma falta de apoio, né? Nossa, eu não dava conta de vivenciar aquilo tudo sozinha, né? Tipo, uma família, normalmente as avós, elas têm uma influência muito grande. E as avós viveram, né? Nós, da década de 80, de 90, nós somos uma geração
de desmamados, né? Sim. Infelizmente, porque é a cultura da mamadeira, a cultura da chupeta. Então, por mais que as nossas mães, às vezes, queiram, né, ajudar as filhas que estão tendo filhos agora, ela acaba influenciando de alguma forma. Nossa, mas o bebê tá chorando tanto. A gente sabe que não existe um leite fraco, mas existe, às vezes, algumas informações sutis que isso, para a cabeça da mãe, acaba influenciando muito, perturba, né? Então, nossa, mas o bebê tá chorando tanto, será que é fome? Né? Então, ela vai ficar com aquilo na cabeça. Será? Mas não é normal o bebê chorar. Ah, vamos dar uma mamadeira, olha só, você descansa. Né? E às vezes a mulher, tira-se o bebê daquela mãe para ela descansar, né, sendo que ela poderia estar com o bebê e a família ao redor está cuidando do restante, da comida, da água para essa mulher, de uma massagem nas costas, porque às vezes ela está com dor, então ela está tensa e as costas estão doloridas, né, de limpar a casa. Então, é esse o contexto que a mulher precisa viver e de apoiar. É possível, né? Vamos buscar auxílio. O que tá tão difícil? Vamos conversar. A madrugada ela é solitária? Não, eu acordo com você, eu fico com você, né? Vamos juntos. Então é esse apoio, né, que a família precisa. Um recado até para os maridos, principalmente. Exatamente. Sim, os maridos são fundamentais nesse processo. Os pais fazem muita diferença, principalmente durante a madrugada, né? Que é exatamente o momento onde as mães se sentem mais solitárias, naquele silêncio da casa, no silêncio da cidade, e de repente aquela mãe com um bebezinho recém-nascido tendo que acordar de hora em hora, às vezes até menos, e ela vai se sentindo desgastada, exausta e sozinha. Então, nesse momento, o apoio do pai ou da mãe, às vezes que está ali dormindo na casa, né? Algumas mães ou sogras às vezes vão ficar alguns dias na casa da mãe que acabou de ter o seu bebezinho. Então, esse momento da madrugada é um momento muito importante, né? Que o pai e a família podem ajudar nessa sensação de solidão. E não é fácil. Não, eu sou pai de uma menina de 5 meses e quando ela nasceu, até na primeira semana, né? Minha esposa, sogra, falando assim, ó, pega o seu colchão, um colchão de solteiro, vai para outro quarto, porque senão você não vai conseguir dormir. Você precisa trabalhar. Eu falei, não, faço questão. E isso é bom. É fácil? Não é fácil. Cansa demais. Mas o prazer que você tem de estar ali acompanhando a amamentação, auxiliando a mãe no que é preciso, também não tem preço que pague. E é isso que muitos homens precisam ter a consciência. Exatamente. Porque é nessa hora, exatamente essa hora, onde a mãe sente essa solidão, ela ter a companhia do pai ali, faz muita diferença. Às vezes até para chorar, né? Aquela mãe está se sentindo exausta, cansada, ela precisa daquele ombro do parceiro dela para chorar, para fazer uma massagem, como a Dorise falou, né? Então, o pai ali, ele faz muita diferença. Tem muitos pais que pensam, mas para amamentar eu não tenho como ajudar, né? Mas tem. Esse apoio é muito, muito eficaz durante o processo da amamentação. Dorise falando sobre a questão da informação, principalmente a mãe também ter uma opinião formada, uma opinião própria. Através dessas informações que essas mães adquirem, é importante também, porque muitas vezes que você falou, chega um vizinho fala uma coisa, a avó fala outra, a mãe fala outra, a tia, então acaba... Então se a mãe tem uma opinião formada já e a informação certa do que ela tem que fazer, ajuda, acho que bastante. Sim, a chance de sucesso aumenta muito, né? Se ela deixa claro isso para a família, né? Eu quero amamentar, esse é o meu desejo, né? E eu entendi um pouquinho sobre pega correta, sobre posicionamento, sobre o que é livre demanda, né? Que o bebê vai chorar, o bebê não vai chorar só de fome. Então, todas essas informações que ela vai construindo ao longo da gestação, isso forma uma base para que ela seja firme naquela decisão, né? E hoje, assim, eu fico muito feliz dessas mulheres poderem reconstruir a história, né? Eu atendo muitas mães do segundo, que no primeiro me chama lá na gestação, com histórias tristes, assim, que emocionalmente ainda estão sendo elaboradas, né, daquele desejo que ela tinha de amamentar e que ela não conseguiu por algum motivo, né, e aí muitas falam assim, então,
Hoje eu sei que eu não precisava ter entrado com a fórmula naquele momento, que era muito mais um cansaço, uma exaustão, e ouvir as opiniões que estavam ao redor, e que aí hoje estão vindo buscando essa informação para elaborar e construir uma nova história, né? Isso é fantástico, porque a gratidão que elas sentem depois de ter conseguido, né, dessa vitória, de eu consegui, eu sou capaz, meu filho está crescendo com o meu leite, isso não tem preço, pra gente que é profissional e para aquela mãe, né? E eu lembro que nos primeiros meses, né, que a Valentina estava ainda, ela amamenta ainda, a minha esposa falando, nossa, mas parece que ela não está ganhando peso, parece que ela chora muito de fome. Eu falei, não, calma. E com informações que a gente já tinha também, eu fui atrás, inclusive conversei com a Bia uma vez, ela falou, entra em contato, passou o WhatsApp, fala para ela conversar comigo. Na segunda consulta que a gente foi no pediatra e viu que ela estava ganhando peso, já foi um alívio. Ufa, que ela, né? Então, assim, muitas vezes essa dúvida também, esse medo de será que tá, será que não tá, porque cada criança reage de uma forma, né? Sim, isso é uma questão primordial em relação à amamentação, né? A gente precisa ter muito cuidado com essa expectativa do ganho de peso, né? Então, de repente, a gente espera que os bebês tenham todos aquela cara gordinha, aquela perna gordinha, e não é todo mundo assim, né? Se a gente for olhar aqui para nós três, cada um tem um corpo. Sim. Aqui, né? Se a gente fizer a mesma dieta, gente, se a gente combinar, vamos almoçar todo dia igualzinho, nosso corpo não vai ficar igual. Né? E é assim com todo mundo. Se todo mundo aí em casa comesse a mesma coisa, ninguém ia ficar com o corpo igual. Cada um tem um biotipo, tem uma genética, e os bebês são iguais. Então os bebês não ganham o peso da mesma forma, né? A gente vê hoje um terrorismo em relação ao ganho de peso do bebê. O bebê tem que ganhar X gramas por dia, tem que ganhar tantos quilos por mês. Não é assim que funciona, tá? A gente tem ali na caderneta que todos os bebês ganham quando nascem, né? A caderneta do Ministério da Saúde, a caderneta da vacinação. Lá tem uma explicação, né? Um pouquinho sobre essa questão do ganho de peso, e tem o que a gente chama das curvas de ganho de peso. E o que a gente gosta muito de falar é que curva de ganho de peso não é reta de ganho de peso. O bebê não vai ganhar sempre a mesma coisa. Tem mês que ele vai ganhar menos, tem vez que vai estagnar, tem mês que vai ganhar mais, né? É uma curva, é como se fosse uma montanha-russa. Então são várias informações que nós estamos trazendo neste programa de sábado. Para você que ligou a sua TV agora, estamos conversando com a Dorise Simão, enfermeira e especialista em aleitamento materno, e também a Bia Câmara. Ela é uma das coordenadoras, na verdade as duas, né? São algumas das coordenadoras do Círculo Materno aqui em Poços de Caldas. Informações importantíssimas para a gestante, para a mamãe que está amamentando, para a família também que precisa dar esse apoio para essas mamães. E antes de ir para o intervalo, a gente volta nesse assunto daqui a pouco. Quero falar para você das ofertas do supermercado Arco-Íris, que fica lá no bairro Dom Bosco, todo mundo sabe, e traz para seus clientes produtos de qualidade e uma estrutura moderna com açougue, padaria, hortifruti e estacionamento para os clientes. O supermercado Arco-Íris inova com grandes promoções semanais e preços competitivos, além do atendimento de excelência. Conheça o supermercado Arco-Íris na rua Paissandu 289, lá no bairro Dom Bosco. O telefone é o 3713-1773. O intervalo bem rápido, a gente volta já.